Caros amigos, a velocidade com que este mercado muda é impressionante. Eu tinha visto no fim de semana, já a preparar o episódio de segunda-feira, tinha visto ali uma estrutura que eu acho que era uma estrutura que eu precisava de vos avisar com urgência, apesar de ainda faltar algum tempo, exatamente 6 dias, como vocês podem ver na imagem, no thumbnail deste episódio, mas é impressionante como de repente tudo muda num espaço de algumas horas e nós temos que ter essa capacidade de mudar de análise e de interpretação. Portanto, o episódio de hoje vamos perceber aquilo que está a acontecer, que nuances estão a ser criadas neste momento no mercado das criptomoedas e quais as mensagens subliminares que Bitcoin nos está a transmitir. Meus amigos, vamos a mais um episódio do Alex Crypto. Caríssimos, espero que esteja tudo bem desse lado, tenham tido um excelente fim de semana, tenham aproveitado para descansar. Se é a primeira vez que me estás a ouvir, vê até ao final e se achares que se justifica, subscreve o canal, comenta e coloca um gosto porque efetivamente ajuda o canal a crescer. A todos aqueles que têm colocado um gosto e comentado os meus agradecimentos, vamos ultrapassar os 500 gostos mais uma vez, que têm efetivamente ajudado bastante o canal a crescer. Já estamos a atacar os 14 mil subscritores. Antes de avançarmos, também falar sobre o patrocinador do episódio, que é a NordVPN. Vocês já conhecem, como é óbvio, e vocês já sabem de cor esta conversa, mas há algumas pessoas que teimam ainda em arriscar andar na internet sem qualquer proteção, ou seja, sem qualquer VPN. Seja esta ou outra, é essencial que tu tenhas uma VPN, não que vai-te dar garantia total a nível de hacks, que tens a certeza absoluta que não vais ser hackeado. Não, claro que vais ser se deres as tuas palavras-chave, se andares a carregar em sites em links que não deves. Tens de ter sempre muito cuidado com isso, verificar se o que está escrito no endereço corresponde exatamente ao site que tu estás a ir, mas é uma mais-valia, principalmente quando andas fora de casa. Portanto, o Alex Crypto apoia a segurança e a NordVPN apoia o Alex Crypto. Tens uma garantia de reembolso de 30 dias, podes utilizar em 6 dispositivos e o melhor disto tudo é que tu podes ter uma segurança que nem sequer chega a 13 euros por mês. Portanto, andar nisto sem proteção, sinceramente, não faz qualquer sentido. Vamos então avançar, meus amigos, para o episódio 2 e vou colocar aqui um gráfico que foi criado pelo Peter Brandt. Ele é um dos melhores analistas que existem, não só do mercado das criptomoedas, é uma pessoa bastante experiente, é uma pessoa que eu respeito imenso, é um dinossauro no bom sentido da palavra, e nós podemos ver, assim não, que vê-se mal. Nós podemos ver a diferença dos ciclos ao nível da retração. Reparem bem que no bull market de 2015 a 2017, nós tínhamos retrações por norma acima dos 30%, ok? E uma duração que variava bastante, entre 9 semanas, 8 semanas, 2 semanas. Mas o que é mais essencial é exatamente a percentagem de queda que havia normalmente quando o mercado estava a subir. Em 2018, 2021, tirando aqui esta anomalia do crash do Covid, que obviamente ali uma queda de 72%, mas isso foi claramente uma anomalia, mas retirando isto, nós podemos ver ali 21%, 31%, 26%, 18%, 55%. Neste ciclo, nós podemos ver que há uma diminuição ao nível da volatilidade. Está muito mais estável, digamos assim, muitas vezes a rondar os 20%. Reparem aqui, em 6 vezes tivemos 4 vezes que houve uma queda a rondar os 20%, mas ainda não tivemos nenhuma retração a rondar os 30%. E o motivo é, obviamente, o ativo já está mais maduro, já tem mercado institucional aqui, portanto é muito mais difícil ter pumps de X% e quedas de Y%, porque há muito mais dinheiro envolvido e implica muito, mas muito mais dinheiro fazer o preço cair ou o preço descer. Portanto, isto nós temos de ter em consideração a partir de agora. Lembrem-se deste gráfico, sempre que vocês veem retrações acima de 15%, se calhar convém começar a olhar e não esperar dos 30% ou 40%, que obviamente pode ocorrer, mas segundo esta evolução começa-se a ver que é efetivamente a exceção e não a norma, como por exemplo aconteceu em 2015, 2017. Uma notícia também que nós podemos ver e que pode estar a justificar o início da semana que estamos a ter. Nós ainda não temos os dados do ETF de hoje, mas eu acredito que haja uma evolução positiva, ou seja, um inflow. Portanto, a atualização aqui do Kentucky Derby para os ETFs de Bitcoin, na semana passada foram menos 888 milhões
que foram retirados. Portanto, as saídas provavelmente estavam relacionadas com a falência e a venda da Genesis. Portanto, é a Gemini e a Genesis. Houve aquela liquidação que eles devem ter vendido as bitcoins, digamos assim, que tinham via o fundo GBTC e que levou de facto a uma saída bastante expressiva de 3,9 bilhões de dólares de GBTC. E aquilo que nós podemos ver é que, reparem, na semana passada nós tivemos uma queda expressiva, mas fechámos a semana praticamente numa posição neutral. Por causa disso é que eu acredito que se calhar amanhã nós vamos ver aqui uma vela verde com um inflow de entradas via ETF. Portanto, vamos ver se isso de facto vai acontecer. Outro aspecto positivo que pode estar a levar a uma subida do preço de BTC é que quem compra Bitcoin, por exemplo, via Coinbase, certo? Via Coinbase Premium, exatamente, nós podemos ver que o gráfico mostra exatamente que nós estamos a entrar em território positivo. Ou seja, desculpem, é aqui. Estamos aqui já a ver várias velas verdes, significa que o mercado institucional está a pagar um preço acima do que é suposto para ter acesso a BTC via Coinbase Premium. Isso obviamente significa que há procura, que há interesse no mercado e pode também estar a justificar esta subida por parte de BTC. Outro aspecto que nós devemos ter em consideração ao nível do Sentiment, este site que traz de facto boas informações, ele diz que cerca de 51.959 bitcoins foram acumuladas por carteiras que têm entre 10 a 10 mil BTC somente no domingo, ok? Isto tudo no domingo. Isto traduz em 0,26% de toda a oferta atualmente disponível acumulada num único dia. À medida que nos aproximamos das últimas 3 semanas do halving, no dia supostamente 19 de Abril, não será surpreendente ver estas carteiras continuarem a crescer, resultando num impacto positivo nas capitalizações do mercado em todo o cripto. Ou seja, a narrativa do halving, que é verdade, pré ou pós tem sempre um impacto no preço e até ao nível da retração, para já não se está a notar muito. Pode vir a ser depois, até se calhar alguma capitulação por parte dos mineradores, não sei, para despejarem, mas eles normalmente costumam até fazer isso antes, prepararem-se obviamente para o halving, mas é de facto um catalisador externo muito importante, porque nós já tivemos um catalisador externo ao nível da procura, que é os ETFs, e agora vamos ter outro catalisador externo ao nível da oferta que está via halving, ou seja, uma redução de 900 para 450 BTCs por dia, e isto de facto estão a ver o impacto que isto terá ao nível do preço. Portanto, podem ver aqui no gráfico exatamente aqui as baleias, digamos assim, a aumentarem a sua aquisição nos últimos dias. Também dizer que ao nível de zonas de liquidação, há aqui claramente a zona aqui dos 74 mil dólares que pode estar a servir de imã para limpar exatamente essas shorts que aqui estão. Aliás, shorts posicionadas claramente acima do último topo de BTC, por volta ali da zona também dos 74 mil, e o mercado não seria de espantar até pelo movimento que está a ter hoje, de ir limpar exatamente estas shorts e quiçá até mais tarde vir limpar também estas longas que estão aqui na zona dos 60 mil dólares. Aliás, esta tem sido uma aposta que eu tenho feito e que já tinha comunicado na minha comunidade privada, que se calhar nós vamos ter aqui um novo período de acumulação durante algumas semanas. Isto seria extraordinário. Então, se viéssemos aqui até maio, seria mesmo muitíssimo bom, porque depois de uma subida tão expressiva, aquilo que eu acho que o preço precisa de fazer é estabilizar, diminuir a sua volatilidade e dar uma nova estrutura aqui nesta zona. E este padrão, este possível triângulo ascendente que eu tenho aqui desenhado, é meramente um cenário hipotético. Eu não tenho uma bola de cristal, eu não faço ideia se é isto que vai acontecer ou não. Mas reparem onde é que está a resistência. A resistência está aqui na zona dos 73.813. E se nós olharmos aqui para as zonas de liquidação, 74.100, ou seja, é muito, muito próximo. Nós podemos perfeitamente vir aqui limpar estas longas, até se calhar vir um pouco mais acima, porque de facto há uma venda sempre por parte das shorts, não é? Que estão aqui posicionadas, ou melhor, uma compra, neste caso como é short, há uma compra de BTC novamente, e então limpar e fazer aqui uma certa pressão aqui de subida de preço, que até pode depois vir a se formar-se um novo fake out. Mas isto é uma aposta, não é uma aposta, vamos dizer as coisas como são, é um desejo. Eu gostava de ver isto para Bitcoin, vamos ver se isso vai acontecer. Outro aspecto relevante significa que nós no fim de semana abrimos mais um gap, e vocês estão a dizer, pá, isso é só conversa, porque o gap dos, onde é que isso está? Aqui dos 20 mil, reparem bem, aqui dos 20 mil aos 21 mil, que ainda é um gap aqui, e até dos 9 mil, que ainda tem aqui qualquer coisita,
nunca foi preenchido e provavelmente nunca mais vai ser preenchido. Vamos já esclarecer isto com toda a clareza. Os gaps é algo que, por exemplo, os traders analisam. Por exemplo, tivemos aqui reparem bem, este gap aqui em dezembro de 2023 e o preço foi exatamente essa zona e depois começou a subir. Vai dizer, mas era uma zona de suporte, tudo baixo. Mas é mais um aspecto que os traders, por exemplo, analisam. Seja suportes, seja resistências, seja breakouts, seja retests, tudo isso são análises que são feitas e que pode levar o preço a ir lá. Não quer dizer que vai fechar hoje ou amanhã, até pode vir nunca a fechar. Mas, estatisticamente, os gaps, a maioria deles são fechados. Não sei qual é a percentagem, se é 90%, se é 80%, não sei, não faço ideia. Mas é só para vocês ficarem a saber que neste momento foi criado aqui um gap e não seria de espantar ver o preço vir aqui fechar exatamente esta zona. O que pode vir a acontecer, e também é um dos motivos pelo qual eu escolhi o thumbnail que escolhi, é que BTC pode estar pela primeira vez na sua história a fazer 7 velas mensais consecutivas a subir. É algo inédito. O máximo que nós tínhamos tido era 6 velas, isso aconteceu mais do que uma vez. E para vocês verem como isto muda tão depressa, eu quando pensei fazer este episódio, nós tínhamos o preço mais ou menos aqui nesta zona, na zona dos 64 mil dólares. Até porque nós podemos ver aqui numa perspectiva diária, exatamente, que BTC, por exemplo, vou vir aqui à zona aqui dos 61.981. No dia a seguir, obviamente, tivemos uma subida muito expressiva, mas reparem, exatamente, hoje é segunda-feira, portanto isto é domingo, sábado, sexta-feira, nós estávamos na zona dos 63 mil dólares. Se nós mudarmos esta vela para os 63 mil dólares, significa que BTC estava aqui. E assim. E isto, meus amigos, era péssimo. Ou melhor, será péssimo. Porque isto, vamos aqui desenhar, é uma Shooting Star ou uma Gravestone Doji Candle, se for mais fininha então. E isto, na mensal, é das piores coisas que podem acontecer para uma tendência de alta que nós queremos que continue. Portanto, ainda bem que isto não está a acontecer. Mais uma vez sublinho, faltam 6 dias, que é quando o mês fechar, e se isso voltar a acontecer, vou manter exatamente o que estou a dizer. Significa que nós podemos estar perante um topo, não sei se é final no total, porque eu não adivinho o futuro, mas é um sinal muito poderoso que as coisas podem de facto vir a correr mal nos próximos meses. Pode não ser no mês a seguir, porque por norma, quando nós temos um raio, o preço até costuma, vamos fazer aqui isto, o preço até costuma vir mais ou menos à zona de 50% do raio, portanto até podemos ter um mês novamente aqui a subir, mas depois a tendência nos meses seguintes seria efetivamente de queda ao nível da probabilidade. Há pessoal que depois aponta-me o dedo e diz assim, pois, mas tu dizes uma coisa, depois tu dizes outra, dizes sempre as duas coisas, que assim acertas sempre uma. Isso não funciona assim. Eu trago aqui é cenários, cenário A, cenário B. Probabilidade do cenário A esta que é maior. Probabilidade do cenário B é menor. Agora, pode vir a acontecer o cenário B? Claro que pode. Eu não tenho uma bola de cristal, não faço a mínima ideia. Depende se houver mais pessoas a vender ou mais pessoas a comprar. Portanto, isto é o que faz subir e descer o preço. Portanto, é preciso entender isto, e quem não entender isto, sinceramente, não está a entender nada daquilo que eu estou a dizer. Agora, como as coisas mudam tão depressa, reparem bem. Na semana passada, então, nós tivemos o preço, como eu disse aqui, chegou a ir à zona dos 60 mil dólares. E aquilo que era uma estrutura claríssima, vamos aqui apagar isto que é para vocês. Aquilo que era uma estrutura claríssima de inversão, ok? Reparem, Doji Candle, ou seja, aqui uma vela, ou uma spin-off candle, uma coisa como é que assim se chama, em que é uma vela de pausa, mas possível inversão, e depois nós tínhamos esta vela aqui assim, cá em baixo, reparem, aqui assim a vermelho, e isto para mim era uma estrutura claramente de inversão. Claramente de inversão. Se a semana tivesse fechado assim, era claramente uma estrutura de inversão e provavelmente com aquela estrutura mensal, se o mês fechasse assim, então era horrível. Aquilo que nós podemos ver é exatamente o contrário. De repente, no espaço foi no sábado e no domingo, certo? BTC arranca e neste momento fez um martelo, um bullish hammer aqui para BTC. Evidentemente que eu dou-lhe mais relevância quando nós estamos numa estrutura final de queda, mas não deixa de ser relevante. Reparem, por exemplo, este martelo que aqui houve, ok? Nós tivemos uma estrutura de lateralização, estrutura de rejeição, depois estrutura de pressão de compra e a seguir arrancou novamente. Reparem aqui, tivemos uma situação de pausa, estrutura de pressão de compra, ou seja, os bulls a dizer assim, não, nós não queremos... Nós queremos comprar BTC a este preço. Acho que está a um bom preço para mim. Portanto, vamos entrar aqui. E o que é que está a acontecer agora no início desta semana?
já estamos também a fazer uma estrutura a atacar máximos históricos. Tudo pode mudar muito depressa. Amanhã vamos supor que tínhamos uma vela vermelha aqui assim, a fazer isto, certo? Aqui nesta semana, temos verde, seria uma vela vermelha. E já voltávamos à análise anterior. Portanto, as coisas são muito voláteis, muito rápidas, e é por causa disso que eu gosto tanto das ok? Portanto, mas é para vocês perceberem como é que as coisas podem mudar tão depressa e o que é que isto neste momento está, a mensagem que está aqui a passar. O mesmo se passou ao nível das velas de renco. Já vos disse que é uma vela, uma estrutura que eu olho com muita atenção, pode-me dar um sinal de inversão de ciclo, ou pelo menos pausa momentânea, e aquilo que nós estivemos a ver ainda no início, no final da semana passada, na quinta-feira ou na quarta-feira, é que nós estávamos aqui com uma possível vela vermelha, aqui assim a ser formada, exatamente aqui assim a ser em baixo formada, e estava com receio que acontecesse algo deste género, ok? E não queria que acontecesse, mas o meu desejo era que fosse algo deste género, ou seja, apenas uma ligeira correção para depois continuação de subida, mas havia aí esse perigo. Como nós devemos sempre esperar pelo fecho das velas, reparem o que aconteceu. Afinal, nada se passou e neste momento até estamos a ter uma vela e qualquer coisa bullish aqui nesta enorme tendência de subida. Outro aspecto que eu vos queria mostrar é o que está a passar ao nível da dominância de Bitcoin no gráfico das 2 semanas, ok? Nós podemos ver que no espaço das últimas 11 velas quinzenais, ok, de 2 semanas, nós podemos ver ao nível das mensagens que essas velas nos estão a transmitir nas velas de Akinashi, ok? Vocês podem selecionar aqui Akinashi porque são sempre mais limpas do que as outras. Nós podemos ver que em 11 velas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas a dar-me um sinal em que os ursos, digamos assim, estão a ganhar posição, ou seja, estão a ganhar dominância, estão a levar o ativo para baixo. E temos apenas 2 velas em que são os touros que estão exatamente a dar essa pressão aqui de compra. Isto significa o quê? Significa que nós podemos estar aqui perante uma tendência que se está aqui a formar, ou seja, uma dificuldade em que os ursos estão a defender esta zona com unhas e dentes. E obviamente que a tendência é alta ao nível da dominância, não tenho a mínima dúvida disso, até pelo meu indicador que aqui mostra exatamente, nós estamos a fazer suportes nas moving averages, na VWMA e tudo mais, e até nós cairmos abaixo destas linhas móveis, nós não vamos efetivamente ter uma inversão, mas são sinais, são mensagens que nos estão aqui a ser passadas. Se por acaso nós tivermos algo assim, ok, uma vela aqui a ser formada, significa que os touros estão efetivamente muito, muito fortes ao nível de Bitcoin. Ou seja, Bitcoin está claramente mais forte do que as altcoins e que elas vão efetivamente continuar a perder dominância. Se não, se as altcoins, que aqui estes raios aqui estão aqui a mostrar, se as altcoins mostrarem a sua força, e se nós começarmos aqui a cair, então significa que nós vamos ter efetivamente uma fortíssima alt season. Ao nível de outros gráficos, para mostrarmos se de facto podemos estar num topo estrutural, ou seja, num topo de ciclo, nós podemos ver aqui por este gráfico em que temos o indicador RVGI, e que nós podemos constatar que nós estamos numa fase intermédia, ou seja, numa fase em que temos um máximo histórico que costuma acontecer em todos os ciclos, mas não significa que seja o topo do ciclo, porque a zona do topo do ciclo costuma mais ou menos acontecer quando estas linhas móveis, digamos assim, ultrapassam os 0.54. Vimos isso em todos os ciclos anteriores e nós ainda estamos um pouco longe disso acontecer. Aqui a previsão segundo o CryptoCon é que poderá ser dezembro de 2024 e no bocadinho ao encontro da ideia de um ciclo mais virado à esquerda. Portanto, não estamos claramente, por estes dados on-chain, a ver que estamos numa posição de máximos históricos. Lembrar também que o RSI na mensal costuma fazer uma estrutura de duplo topo ou até mesmo uma divergência, tem sido assim todos os ciclos, e se nós virmos, estamos ainda bastante longe de chegarmos aos valores mais ou menos ali dos 90 pontos, mais ou menos 90 pontos do RSI na mensal, ou seja, ali entre os 80 a 90 pontos. Eu acho que é 85 a 90 pontos, certo? Portanto, ainda podemos ver claramente, e se fizermos um duplo topo, tal como aconteceu, por exemplo, em 2017, 2018 ou 2013, 2014, significa que ainda podemos ter uma subida bastante expressiva após o primeiro topo. Não confundir isso que aconteceu em 2021, 2022, tivemos de facto um duplo topo e não houve uma subida muito expressiva na segunda vez, até foi claramente uma armadilha para os touros, mas víamos aqui uma divergência muito forte
ao nível do preço. O problema é que nós sabemos dessa divergência quando o ativo começa a cair, e aí já é um bocadinho tarde, certo? Outro gráfico que eu vos quero aqui mostrar também é o que está a acontecer ao nível do preço justo de Bitcoin, tendo em conta os short-term holders e os long-term holders, e é de facto muito interessante. Nós podemos ver claramente que nós estamos ainda no início, apesar dos short-term holders já estar aqui, esta linha já está claramente aqui a subir, mas reparem bem como é que costuma ser nos ciclos anteriores. Ela está muito expressiva durante muito tempo a subir. Agora, aquilo que eu acho interessante é que entre o overall cost basis, ou seja, o preço justo de BTC, e a linha dos long-term holders, certo? Quando ela começa a subir, começa a divergir aqui, começa a subir, reparem o que aconteceu no ciclo de 2021 e reparem no que aconteceu no ciclo de 2016 até 2018, nós ainda tivemos muito tempo, mas muito tempo, muitas semanas e muitos meses em que BTC de facto subiu de uma forma muito, mas muito expressiva. E nós estamos exatamente nesse ponto em que estamos no início dessa diferença, nessa divergência aqui ao nível destas duas linhas móveis. A nível de curiosidade também, é dizer que quando o preço está abaixo do preço justo, os long-term holders são excelentes alturas para acumular, ok? Outro gráfico que eu também vos quero aqui trazer é o MVRV, que nós temos de ter atenção para quando ele atingir esta zona, que reparem é claramente uma estrutura de altos mais baixos, e nós ainda estamos bastante longe, ou seja, a zona dos 4.5 a 5.5 pode ser de facto a zona que nós podemos ter o topo final para Bitcoin, e se assim for ainda temos uma margem significativa para subir, portanto muita atenção também a este gráfico. Este outro gráfico, que é o AVIV, é muito interessante também. Porquê? Porque mostra que nós ainda estamos na fase inicial deste bull market, digamos assim. Porque reparem que esta linha aqui cor-de-rosa, nós o que aconteceu em 2017, 2018? Andámos a tocar nessa linha cor-de-rosa durante muito tempo, chegámos mesmo a ultrapassá-la. A mesma coisa aconteceu em 2021 e nós podemos ver que ainda nem sequer tocámos nessa linha cor-de-rosa, estamos a ter uma retração, e que podemos, se os ciclos se repetirem, podemos vir a ultrapassar essa linha cor-de-rosa, pelo menos imitar um pouco dos ciclos anteriores. Portanto, boas notícias ao nível de dados on-chain, se nós quisermos ter uma comparação com os ciclos anteriores. Também dizer que o BTC, apesar de estar numa estrutura muito bullish ao nível do RSI na semanal, aquilo que podemos ver é que em ciclos anteriores, reparem bem a quantidade de tempo e a subida cerca de 3.600% que houve com o RSI em território overbought. A mesma coisa aconteceu em 2019, que tivemos uma subida de 70%. Em 2020, 2021, 405%. E neste momento ainda só estamos com 106%. Este só entre parênteses. E por fim, não posso deixar de terminar com esta imagem. Houve uma conversa de uma pessoa que esteve comigo há algum tempo a dizer para eu transmitir este recado, digamos assim, à minha comunidade, a quem nos ouve, de dizer que Bitcoin deve ser visto mesmo como uma reserva de valor numa perspectiva de longo prazo. E entre optar por moeda fiduciária ou Bitcoin numa perspectiva de longo prazo, é efetivamente melhor estar em Bitcoin do que numa qualquer moeda fiduciária. Reparem, em 2016 uma casa custaria 288 mil dólares, isso equivalia a 664 BTCs. Em 2020 essa mesma casa custa cerca de 328 mil dólares, equivale a 45 BTCs, e em 2024 a mesma casa custa 434 mil dólares, uma diferença muito significativa de 2016, mas apenas entre aspas, 6.6 BTC. Portanto, meus amigos, mais simples do que isto é esta imagem, e acho que toda a gente pode tirar essa mesma conclusão. Espero que tenham gostado do episódio, não se esqueçam de deixar um gosto, comentar e subscrever, e já agora partilhar, e vemos numa próxima. Tchau, tchau.